Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração, que a graça de Cristo esteja sobre o teu lar, sobre a tua vida e sobre a tua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais uma aula, a mais um momento do nosso curso de aprofundamento bíblico. Olha, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada momento, e você vai aprendendo cada dia um pouquinho mais. Pastor, uma irmã me disse ontem, tudo que você fala eu já sei, pastor. Tudo que você fala eu já sei. Tem 20 anos que eu estudo e que eu ensino a Bíblia. 20 anos. Hoje, agora, eu ainda não sei tudo. Tem perguntas que talvez você possa me fazer que eu não sei te responder sem pesquisar, sem estudar. Mas por quê, pastor? Porque o assunto é muito profundo, é muito abrangente. A Bíblia não é um livro qualquer. Quando nós estudamos a Bíblia, é preciso estudar o contexto, o idioma, em que circunstância aquilo foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu. São muitos os contextos, são muitas as situações que você tem que ponderar, que você tem que pesquisar, que você tem que estudar para você entender o que está escrito. Então, por isso que eu digo, eu sei que a maioria das coisas que eu falo aqui você já sabe, e tem que ser assim, tem que saber mesmo, né? Até porque você é um servo, você é uma serva de Deus. Mas nem tudo nós sabemos, nem tudo nós conhecemos. Por isso é importante que nós cada dia aprendamos um pouquinho mais. Nós terminamos o curso, o vídeo de ontem, a aula de ontem, e nós falamos sobre Jó, como Jó serviu ali, como Jó foi o fiel da balança. Jó representou o caráter de Deus no mundo, ou melhor, no universo. Quando Jó venceu, e venceu porque permaneceu fiel, permaneceu acreditando, Jó não blasfemou, Jó não amaldiçoou, Jó não negou a Deus, Jó permaneceu fiel mesmo sem entender nada o que estava acontecendo. Aquele homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, permaneceu firme aos seus princípios, aos seus valores. E daquela forma, o caráter de Deus, a justiça de Deus, foi mostrada, foi provada para todo o universo através de Jó. E o inimigo também foi desmascarado, porque todo o universo percebeu que se existe injustiça, se existe maldade, está no coração do inimigo. Mas eu falei ontem que ia falar um pouquinho só sobre Moisés hoje. Agora, com os acontecimentos de Israel, com a guerra que começou em Israel, uma guerra inesperada, uma guerra impensável, que aconteceu, que está acontecendo em Israel. Moisés tem um papel fundamental nessa história, porque Moisés, ele foi o libertador. Ele foi o homem usado por Deus para ir até o Egito e tirar o povo de Deus dali. Deus fez de Moisés o seu instrumento para salvar, para libertar, para tirar o povo de Deus do cativeiro egípcio. Moisés é uma figura muito respeitada pelos cristãos e também pelos judeus. Se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio, no capítulo 34, eu vou ler para você a partir do versículo 5, tá bom? Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 5. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez a Bíblia está aberta, porque nós necessitamos aprender mais sobre Ti através da Tua palavra. Nós nunca sabemos tudo, meu Deus. Sempre há algo novo que nós podemos aprender, lições que nós podemos tirar, ensinamentos que nós podemos e devemos receber da Tua palavra. Por isso, ilumina nossa mente e o nosso coração, para nós entendermos e aprendermos mais sobre Ti através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 34, verso 5 em diante diz assim: Assim
Morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Versículo 6. Este o sepultou num vale. A Bíblia diz que quem sepultou Moisés foi o próprio Deus. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Moisés morreu com 120 anos firme. Moisés não era um idosinho, fraquinho, sensível, doente, não. Um homem vigoroso, um homem firme, um homem dedicado compromissado com Deus. Moisés, nos seus primeiros 40 anos, Moisés passou no Egito, aprendendo as artes, a ciência do Egito. Durante 40 anos, Moisés foi preparado para ser o príncipe do Egito. 40 anos aprendendo a cultura, aprendendo a língua, aprendendo a história do Egito. Aí então Moisés matou um egípcio, teve que fugir, e Moisés então foi para o deserto. E Moisés passou mais 40 anos no deserto, desaprendendo tudo o que aprendeu no Egito, limpando a sua mente de toda a cultura, de todo o pensamento, de toda a história egípcia. Depois de 40 anos no deserto, Deus então aparece para Moisés numa sarça ardente, chama Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés agora passa 40 anos, 40 anos guiando o povo pelo deserto rumo à terra prometida. 120 anos de vida e Moisés morre. Moisés passou 40 anos no Egito achando que era alguém, sendo preparado para ser faraó. Depois Moisés passou 40 anos no deserto pensando que era ninguém, fugitivo, sozinho, isolado, longe do seu povo. E depois Moisés passa 40 anos no deserto, aprendendo como Deus faz de ninguém um alguém. Moisés não ficou morto. Nós temos aí claras evidências lá no Novo Testamento. Moisés, junto com Elias, aparece para Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés também, ele é citado no livro de Judas, lá no final do Novo Testamento, quando é nos dito que Satanás lutou, ou que Miguel lutou Jesus para proteger o corpo de Moisés. Na verdade, Satanás sabia que um homem como Moisés, um homem com a espiritualidade de Moisés, Deus não deixaria no pó da terra na sepultura. Moisés tinha a mesma envergadura espiritual. Moisés tinha o mesmo quilate espiritual de Enoque e de Elias, que foram levados para o céu, mas Moisés passou pela morte e Deus ressuscitou Moisés. Moisés hoje está no céu com Deus, com Elias, com Enoque e mais uma quantidade de pessoas. Quem são essas pessoas, pastor? Vamos falar um pouquinho sobre elas um pouco mais para frente. Mas é importante lembrar para você da importância de Moisés. Moisés, como eu disse a princípio, ele escreveu 6 livros na Bíblia. Na verdade, a base bíblica, os 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco, foi escrito por Moisés, orientado por Deus, inspirado por Deus, lá no Monte Sinai, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir, sendo alimentado, sendo sustentado, sendo fortalecido pela glória do Senhor. Moisés tinha uma intimidade profunda com Deus. Moisés pediu a Deus que mostrasse a ele a sua face. Deus diz: filho, ninguém, homem nenhum neste mundo pode ver a minha face e viver, mas eu vou te mostrar a minha bondade. E Deus então passa por Moisés, Moisés guardado na fenda de uma rocha, Deus tampa a fenda da rocha com a sua mão e passa.
Depois que Deus passou, Deus tira a mão e Moisés olha, e Moisés vê as costas de Deus. As costas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois que Moisés teve esse contato mais íntimo ainda com Deus, Moisés desce do monte e o seu rosto resplandecia com a luz da glória de Deus. Eu estou dizendo para você isso. Eu disse em outro momento e vou repetir. Existem muitos pastores, muitos líderes religiosos, homens e mulheres, que insistem em pregar, insistem em dizer que o Novo Testamento é a antiga aliança que não precisa mais ser estudado. Meu querido, minha querida, escute bem uma coisa. Olha a importância de Moisés. E olha que Moisés não foi o único escritor do Antigo Testamento, muitos outros tão importantes como Moisés. Se nós tirarmos o Antigo Testamento do nosso estudo, se nós tirarmos o Antigo Testamento do nosso aprendizado, toda a Bíblia, o restante perde o sentido. O ministério de Cristo perde o sentido. O plano da redenção perde o sentido. Uma vez o apóstolo Paulo disse que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a repreensão. Eu e você, nós necessitamos estudar, aprender, meditar, conhecer, ler toda a Bíblia. Não só o Novo, mas também o Antigo Testamento. Porque é importante pensarmos que, se conhecemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, algumas coisas ficam mais claras para a gente. A gente começa a entender muito mais coisas que antes nós não entendíamos. Mas, na próxima aula, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre o Novo Testamento. E nós vamos começar pela vida, pela missão de alguns discípulos. Amanhã, a gente começa então com o Novo Testamento. Até lá. Deus te abençoe.